Há quantos anos eles surgiram, eram tão jovens, tão irreverentes, alucinavam a geração que, eloquente, traziam novos ideais em suas mentes, um caminho alvissareiro pela frente, onde o mundo se curvaria a tão psicodélica melodia. Nova era se vivia, era a era da Beatle mania, cabelos por cortar, muitas moças a chorar, histeria coletiva, forma estranha de se amar, pois a nova canção contagiava corações que em frenesi e fascinação se enchiam de empolgação. Eles eram tão famosos, julgavam-se mais famosos do que Jesus Cristo. Houve até quem concordou com isto. Isto é, somente para os que desconhecem acerca da fé. Talvez até eles o fossem, mas foram, não voltam mais, pois ficaram para trás. Só não foi capaz de promulgar o amor e a paz, e o Cristo a qual subjugaram, cujo poder ignoraram, continua sendo onipotente, onisciente, onipresente. E hoje, uma canção do passado, chamada Yesterday, vem dizer que logo eu também passarei, que uma remota lembrança serei. E mesmo que eu fosse famoso, muito mais do que Jesus Cristo, jamais seria soberano, sempre interno, e nem poderia ser a luz como aquele que sofreu na cruz, que para sempre sei brilhará, para sempre reinará, não como uma história a se contar, mas como uma única esperança, como abrigo e segurança, pois salvação, paz e amor só Jesus pode nos dar. Bendito seja o nome desse Deus maravilhoso. Estava refletindo sobre um documentário acerca dos Beatles. Eu era muito novo na época, não lembro direito, mas ficou para os anais da história como revolucionaram a sua época e até hoje se tornaram pessoas antológicas. Mas eu gostaria de meditar num texto que se encontra na primeira carta que Paulo escreveu aos Coríntios, no capítulo 1, a partir do versículo 27. Mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir os sábios. Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as coisas que são poderosas. Deus escolheu as coisas vis deste mundo para confundir as que são desprezíveis. Sim, as coisas que nada são, para aniquilar as coisas que são, para que nenhuma carne se glorie na sua presença. Volta e meia eu vejo algum artista ou algum pensador, alguém influente na mídia, e eles muitas vezes em uma empáfia, cheio de autossuficiência, desprezam ou menosprezam a existência de Deus. Outro dia eu vi não vou nem citar o seu nome, eu costumo dizer que eu não julgo pessoas, mas avalio comportamentos. O incrível é que basta o crescimento irregular de uma célula, simplificando, basta um pequeno tumor no cérebro para nós vermos que nós não somos nada. Mas quando ele falava, ele citou até mesmo essa frase de John Lennon, que John Lennon, quando disse que era mais famoso, que os Beatles eram mais famosos do que Jesus Cristo. E eu passei a refletir nisso e lembrei que hoje essa juventude sequer sabe direito quem eram os Beatles, eles que fizeram um sucesso tremendo na sua época.
E ao refletir, então eu comecei a pensar acerca da soberania, da excelência, da essência e da existência de Deus. Mas eu não critico essas pessoas que são ateus, às vezes eu fico apenas com pena, infelizmente, e digo que é preferível acreditar em Deus do que é preferível não acreditar em Deus do que acreditar, mas duvidar do seu poder. Porque uma vez não acreditando, muitas vezes, na maioria das vezes, é porque não o conhece. E ainda que de forma estúpida se venha a parafrasear a célebre frase de John Lennon, quando mesmo disse que eles eram mais famosos do que Jesus Cristo, afirmo sem pestanejar que John Lennon foi ignorado pelo próprio Deus quando afirmou tais palavras que na época, com certeza, indignaram a maioria dos cristãos. Os Beatles se foram, John Lennon morreu, o que infelizmente tornou-se para muitos fundamentalistas um dos maiores motivos para que o mesmo tenha sido assassinado. Não acredito que Deus o matou, se bem que todos nós morremos e acho que isso acontece porque Deus sentenciou desta forma. Ele tem a chave da morte e do inferno. Mas voltando ao assunto, acredito que o que mais indigna a Deus não são os ateus pelo fato de eles não acreditarem nele. Não são os que nele acreditam, mas infelizmente, o melhor dizendo, são aqueles que nele acreditam. Isso é que indigna a Deus. Aqueles que nele acreditam, mas não o reconhecem. Ora minimizam os seus feitos, ora colocam em dúvidas o poder, o seu irrefutável poder, o seu caráter. E o pior é quando os mesmos usam o nome de Deus em vão e o fazem quando criam heresias e o apostatam da fé, negando a eficácia dos seus desígnios. Não estou afirmando com isso que Deus vai criar um setor específico somente para os ateus após a morte no céu, mas que todos nós, sem acepção, a começar por mim, devemos reverenciá-lo na simplicidade que ele o é. Ou seja, ele simplesmente é Deus, queiramos ou não, aceitemos ou não. O resto é apenas sazonal. Sejam pequenos ou grandes, ricos ou pobres, famosos ou anônimos. Na verdade, somos apenas criaturas de Deus. E aquele que convém a Ele, Ele recicla para o louvor da sua glória. Quanto a esse comediante famoso que se dizia ateu, cairá no esquecimento se alguém tão importante como foi John Lennon, como foi Ringo Starr, George Harrison, Paul McCartney. Hoje as pessoas, na maioria das vezes, só os nostálgicos, os sessentão, setentões, se lembram deles e o adoram, mas poucos são aqueles que guardaram de geração. Fizeram história, mas na história ficaram.